Bom dia, crianças. Bom, nós vamos ver hoje prática de oralidade. Relato oral. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Então, quando vocês verem essa frasezinha, eu nunca vou me esquecer daquele dia, o que vocês lembram? Hã? Eu lembro do relato de Laura, né? Que Laura, quando ela escreveu o relato dela, a última frase que ela falou foi assim: eu nunca vou me esquecer daquele dia, certo? É tanto que a moça lá no vídeo, ela diz que Laura empregou, né, o pronome eu na primeira pessoa do singular, né? Eu. Por que que ela empregou o pronome eu? Porque ela mesma estava escrevendo o relato, né? Então ela empregou o pronome eu na primeira pessoa do singular. Lá na última frase, né? Porque lá no início também do relato, eu vou até mostrar bem aqui para vocês, houve as duas primeiras pessoas. Por exemplo, bem aqui quando ela diz assim: numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. Quando ela diz aqui vimos, cabe bem aqui o pronome nós, né? Nós vimos. Que esse pronome nós, ele também está na primeira pessoa do plural, certo? Então, bem aqui cabe o pronome nós. Mas quando chega bem aqui, na última frase, quando ela diz eu nunca vou me esquecer daquele dia, cabe o pronome eu, que também está na primeira pessoa do singular, certo? Quando eu digo eu nunca, né? Eu. Então, eu está na primeira pessoa do singular, tá certo? Então, ela está se referindo a ela mesma. Quando ela fala bem aqui, numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos, cabe o pronome nós. É como se ela estivesse dizendo nós vimos, incluindo quem? Incluindo Laura, que foi a pessoa que escreveu o relato, incluindo Tâmara e Marina, que são as irmãs dela, né? Então, ela inclui as três pessoas bem aqui na primeira frase, que é onde ela fala na palavra vimos. Ela vai incluir o pronome nós, que está na primeira pessoa do plural. Já bem aqui, quando ela fala sozinha, está na primeira pessoa do singular, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Aqui é o nosso estudo. Então, o que é um relato oral? Relato oral é aquele relato que você faz falando oralmente, né? Você faz um relato falando em frente às pessoas da sala de aula, a professora. Você vai apresentar um trabalho falando oralmente, né? E não um trabalho escrito. Aí bem aqui diz assim: você já passou por uma situação que o marcou tanto que está sempre em sua memória? Então, cada um de nós, eu acredito que nós temos um momento, ou de alegria, ou de tristeza, seja lá o que for, um momento que a gente passa no nosso cotidiano que fica marcando a gente. Que a gente depois, querendo falar ou escrever, a gente consegue. Por quê? Porque aquilo fica na nossa memória. Aí diz assim: foi uma situação de medo, de surpresa, de alegria ou de tristeza? Então ele está perguntando se esse momento que ficou na sua memória foi de medo, de surpresa, de alegria ou tristeza. Porque muitas vezes um momento bom fica na nossa memória, mas um momento ruim também fica na nossa memória, né? Por exemplo, com o passar do tempo, né, que eu já tenho minha idade um pouco avançada, eu já tive vários momentos na minha vida que tá aqui na minha memória. Se eu quiser escrever um relato, eu escrevo um relato rapidinho. Por quê? Passei momentos bons que está aqui gravado na minha mente, né? Guardado aqui comigo, na minha memória, que eu posso escrever da forma que aconteceu. E passei momentos difíceis também, momentos de tristeza, né? De angústia, que se eu quiser também escrever um relato, eu faço também um relato, porque está tudo aqui na minha memória, né? Foi coisas que me chamou a atenção, que ainda hoje eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Bem aqui diz assim: aguarde a orientação da professora e quando chegar a sua vez, faça o relato do que você viveu para seus colegas. Então aqui é o seguinte: como vocês não estão na sala de aula, vocês não vão fazer esse relato oral. Por quê? Porque vocês não estão na sala de aula. Então, o que vocês vão fazer?
A partir daqui, do que está explicando aqui, do que está começando a esclarecer para vocês entenderem melhor, vocês vão começar a meditar como é que vão fazer o relato escrito, né? Vão imaginar, lembrar do que aconteceu, porque você não pode inventar uma história. A história ela tem que ser ou seja, ela tem que ser real. O relato pessoal, ele é uma história oral. Quando ela fala lá em gênero, ela não explica o que é gênero. Gênero é um tipo de gênero textual, como não sei se eu já falei para vocês sobre gênero textual. Porque quando a gente está estudando substantivo, nós estudamos lá na gramática o gênero, né? Os gêneros, que tem o gênero masculino e feminino, né? Aí não, aqui não faz parte disso, faz parte de um gênero textual. Então, o que é gênero textual? Por exemplo, se você escreve uma carta, ela é para um amigo ou para uma pessoa da família, ela é um tipo de gênero textual. Se você escreve uma propaganda, ela é um tipo de gênero textual. Se você escreve uma receita culinária, ela é um tipo de gênero textual. Se você escreve um conto, ele é também um gênero textual. Ou se você lê um conto, você está lendo um gênero textual. Se você lê uma fábula, você também está lendo um tipo de gênero textual. Então, existe vários tipos de gêneros, né? Que foi o que ela falou lá. Ela falou em gênero, só que ela não explicou o que é gênero. Então, você pode pensar que esse gênero que ela fala lá, né? Você pode pensar que é aquele gênero lá na gramática, quando a gente está estudando substantivo, masculino e feminino, singular e plural, não sei lá o que, né? Que a gente estuda lá na gramática. Mas não é um tipo de texto, que são vários gêneros textuais que a gente lê, que a gente escreve, que a gente estuda. Como eu já dei alguns exemplos aqui para vocês, né? Até uma propaganda, ela é um tipo de gênero textual. Uma cantiga, ela é um tipo de gênero textual. Porque uma cantiga também é um texto, certo? Então, é isso aí que eu tenho também que repassar para vocês. Para vocês ir começando a entender um pouco o que é gênero. Qual tipo de gênero que ela quis se referir, certo? É porque lá ela explica muito rápido, então ela não explicou bem claro, não deixou bem nítido para vocês o tipo de gênero que cabe aqui dentro do nosso texto, que nesse caso aqui é um relato pessoal, certo? Mas são vários tipos, tem vários tipos de gêneros textuais, certo? São vários, são muitos. Esses que eu citei para vocês, todos faz parte de um gênero textual, tá bom? Então, quando vocês forem estudando mais, as séries mais avançadas, vocês vão entender melhor esse assunto. Agora é só o começo. Pois é. Então, ela fala lá também na metáfora, né? Ela fala lá na metáfora, ela fala no sentido figurado. E aí, esse sentido figurado, essa metáfora, vocês vão aprender mais no continuado do estudo de vocês, certo? Ela deu lá o exemplo da sopa de legumes, comparando a sopa de baleias, né? Porque a sopa de legumes é no sentido real, certo? É no sentido real, porque na verdade uma sopa ela é feita de legumes. E a sopa de baleia é só o sentido figurado, foi só uma coisa que ela quis comparar, né? Então a moça, a professora lá, ela fala bem aí também, mas só que essa metáfora, esse sentido figurado, vocês vão entender melhor mais adiante nas séries mais avançadas, com certeza, né? Então, gente, vocês não vão fazer o relato oral. Vocês aproveitem para ler isso aqui e meditando o que é um acontecimento ou de bom ou de ruim que você vai escrever, mas bem aqui quando ele vai pedir a produção de texto. Aí aqui ele já diz aqui, relato pessoal. Do relato oral ao relato escrito. Quer dizer, agora já vai ser o relato escrito, certo? Aí diz assim, você fez para os seus colegas o relato oral de um fato que você viveu. Na verdade, você não pode fazer para os colegas. Por quê?
porque você não está na sala de aula, você está em casa. Então, você aproveita, faz esse relato oral para uma pessoa da família, certo? Conte esse relato oral para uma pessoa da família. Aí ele vai dizer assim: agora, com a ajuda da professora, você vai registrar por escrito o que relatou. Quer dizer, ele dá primeiro a oportunidade de você fazer um relato oral e contar na presença dos colegas e do professor, para que quando você for escrever no papel esse relato não fique tão difícil, certo? Então, o que você faz? Em casa, primeiro, você treina esse relato oral sozinho com a família e depois você vai tentar escrever ele da forma que você tentou falar oralmente, né? Então, ele diz aqui, preparação. Relembre o fato que você relatou. Não se esqueça de responder a todas essas questões do texto. O que aconteceu? Quando aconteceu? Quem estava presente no acontecimento? Onde aconteceu? Aí você pensa assim: ah, mas eu não sei fazer isso. Não sabe. Porque, querendo ou não, você vai dizer o que aconteceu no relato. E você vai dizer quando aconteceu. Se foi ontem, se foi antes de ontem, se foi no mês passado, se foi no ano passado. Então, você vai dizer quando aconteceu, nem que você não queira. Aí tem aqui, quem estava presente no acontecimento? Então, quem estava presente? Poderia ser uma pessoa da sua família, poderia ser sua família, poderia ser um animal de estimação, poderia ser um rio, poderia ser qualquer uma coisa da natureza, um elemento da natureza, né? Onde aconteceu? Então, se você vai escrever o relato, é claro que você não vai esquecer de dizer onde aconteceu. Se foi em casa, se foi na cidade, se foi no rio, se foi na mata e assim sucessivamente. Aí vem a escrita. Ele diz aqui, se tiver dificuldade para escrever, peça ajuda a um colega ou a professora. Nesse caso, você vai pedir ajuda a um adulto, a uma pessoa da família, né? 2. Não se esqueça de usar os sinais de pontuação no final das frases. Lembre-se da entonação da voz. Então, nesse caso, você vai usar o sinal de pontuação de acordo com a entonação da voz. Se é uma pergunta, você usa um ponto final. Se é uma admiração ou um medo, você usa um ponto de exclamação. Se é uma frase normal, você usa um ponto final, certo? Aí, sempre você sabe que eu já expliquei para vocês que vocês têm que usar sinais de pontuação no final de uma frase que você está escrevendo, ou mesmo quando você estiver escrevendo um parágrafo, lá no final daquela frase você usa um pontinho, ou de final, ou de exclamação, ou de interrogação. E após esse pontinho, a primeira letra que você for escrever da palavra, você escreve ela maiúscula, certo? Por exemplo, bem aqui você fez um ponto. Aí você vai continuar a sua escrita. Aí a primeira letrinha que você vai fazer aqui é uma letra maiúscula, certo? Aí vem o 3. Utilize letra maiúscula. Ó, o que eu tô dizendo já tá bem aqui, ó. Utilize letra maiúscula no início de frases. Foi outra coisa que eu expliquei para vocês. Que no início de frases nós temos que escrever a primeira letrinha maiúscula, certo? Também nomes de pessoas, eu expliquei para vocês. Por exemplo, meu nome é Germana. Eu só escrevo Germana com o G maiúsculo. Por quê? Porque é um nome próprio, né? Nome de lugar também tem que ser com letra maiúscula e assim sucessivamente. Por exemplo, se você vai falar de um animalzinho de estimação, né? Lá no seu relato. Aí você vai falar do seu gatinho. Mas o seu gatinho tem o nome de Mimi. Aí aquele nome Mimi, ele tem que ser escrito com o primeiro M maiúsculo, certo? Porque é um nome próprio. O nome que você botou no gato foi o nome Mimi. Então, o gato, ele ganhou um nome próprio, certo? Aí diz assim, se tiver dúvida, pergunte à professora onde você precisará incluir parágrafo. Se quiser, faça um desenho para ilustrar seu texto. Então, o parágrafo, você pode utilizar ele só no início da história, no início do relato. Quando você for, depois que você colocar o títulozinho, que você for iniciar seu relato, você deixa um parágrafozinho pronto, certo? Não precisa estar colocando parágrafos e mais parágrafos, porque vai ficar difícil. Vocês estão iniciando, vocês estão começando a descobrir as coisas agora. Aí ele diz assim, se quiser, faça um desenho para ilustrar seu texto. Por exemplo, se você estiver falando do gatinho, você faz o desenho do gatinho ao lado do relato, que aí fica aquele texto escrito com a ilustração, tá certo?
Fica muito bonito. E aí, daquilo que você vai falar, como eu já citei, se for de um gato, se for de uma pessoa, se for de um rio, se for, seja lá o que for, você faz a ilustraçãozinha de acordo com o assunto escrito, aí cabe a ilustração de acordo com o assunto escrito, certo? Aí bem aqui tem assim, meu nome é. Meu nome é. Aí você vai e escreve seu nome aqui. Aí bem aqui, um dia aconteceu um fato de que nunca vou me esquecer. Aí você já vai fazendo seu relato aqui. Você pode aproveitar essa dica aqui que ele deu e você vai continuando o seu relato aqui. Mas só que isso aqui você vai fazer no seu caderninho, tá? Você vai fazer no seu caderninho, aí pode começar dessa forma. Aí vai escrever no seu caderninho. Aqui ele deu o modelinho aqui e você faz no seu caderno para poder mandar atividade na plataforma, feito no caderno. Mas eu tô exigindo também, tô pedindo que vocês peguem a historinha que vocês escreverem, façam uma leiturazinha, gravando um videozinho e colocando no grupo de WhatsApp para me ouvir a leiturazinha do relatozinho que foi feito. Não vão imaginar assim, eu só escrevi besteira, eu não vou ler. Eu não vou ler porque ela não vai gostar. Da forma que você fizer seu relatozinho, o importante é você contar uma historinha real do que aconteceu. Você vai se lembrar do momento que aconteceu alguma coisa, pode ter sido uma brincadeira, que você ou gostou demais ou não gostou de forma alguma. Pode ser qualquer acontecimento que ficou na sua memória. Então, você escreve, faz a leiturinha no grupo de WhatsApp, que eu não vou achar besteira, de jeito nenhum. Vocês estão aprendendo e eu também estou aprendendo com vocês, tá certo? Então, boa aula, boa atividade. Essa atividade, ela vai ficar só até aqui mesmo, certo? Isso aqui são recomendações que eles fazem, mas vocês vão, nessa página, vocês vão estudar mesmo só até aqui na inscrição do relato, né? Que é aqui na página 161. Então, vocês vão estudar o quê? Vocês vão começar a estudar essa prática de oralidade, né? Que começa na página 160, na 160. Você vai começar a estudar aqui na 160 e termina na 161, certo? Na 161. Só são 2 páginas, viu? E aí, o relatozinho você escreve no caderno para enviar na plataforma, mas a leiturinha será em vídeo para mim assistir no grupo de WhatsApp.